Pessoal, nosso encontro de hoje, ele envolve ainda a Solúcio, né? E mais um aspecto da Solúcio, que eu vou levá-la para dentro do contexto, né? Da análise, né? Para o contexto do analista ou analisando, como um exemplo de Solúcio. Mas vocês vão ver que a Solúcio também estava no debate Giorgetti e Pietro nesse instante, porque a Solúcio é sempre um estado de dissolver certezas. E dentro dessa dissolução, né, dentro dessa dissolução, o que nós vamos compreender? Veja, a maneira como eu discuto com os clientes, ela vem da minha própria experiência, né, de sei lá, 40 anos atrás, quase. O meu contato como analisando, né, começo como analisando da maneira clássica, né, divã, associação livre, e vou ali falando, até encontrar o drama das minhas angústias, até encontrar então aquilo que me afetava como verdade e que naquele instante eu nem sabia disso. Eu só sabia que sofria. E sofria dramaticamente, né? Sofria um mal-estar avassalador, e eu dizia para o analista que eu não venho mais. É claro que depois de uns 4 analistas, alguma coisa em mim suspeitou que tinha algo errado nisso tudo. E é quando eu começo a estudar, depois de uns 6 anos de terapia, né, em 1990, né, é o momento em que eu considero que eu mudo a rota disso tudo. Ô, Munir, que bom ter você aí, Munir. Eu começo a estudar para saber por que eu fujo na hora que a coisa enrosca. E aí eu entendi, por isso que eu gosto de colocar as coisas nesse pé. Eu tinha entendido que eles não me explicavam que eu tinha que crescer dentro de um ambiente que eles produziam. E o que eu sentia que era um espaço de crescimento, né, eu entendia que era um espaço, né, de sufocamento, mas que eu projetava no analista esse agente que me causava dor. Então, como qualquer um de nós, naqueles momentos eu achava que era ele o problema. Então, como casamentos, né, como chefes, como amigos, quando eu encontro o sufoco do contato com o outro, eu digo, né, se eu sumir com ele, resolvi o meu problema. Qualquer que seja a situação, seja mãe, pai, qualquer que seja. E aí eu entendi, falei, não era, mas eles nunca me explicavam que então era o meu problema que me afetava. E que eles então queriam me conduzir para experimentar a consciência de que era eu quem sofria de mim e não sofria deles. Mas como eles nunca disseram isso, eu sempre os trocava. É evidente que depois de uns 4 analistas, um encontro semi-apropriado possibilitou então consciências funcionais para mim. Exatamente em fevereiro de 1990, então eu tenho umas experiências funcionais, a minha consciência se ampliava e eu agora entendia isso. Era uma compreensão, né, libertadora. E aí, claro que eu nem imaginava em ser analista, tenho uma construtora naquele momento. Eu montava loja de shoppings. Mas o estudo do Jung me toma. Eu começo com Freud mesmo, mas depois eu vou avançando para o Jung, e em pouco tempo o Jung já era um
um alimento, né, que me nutria de tudo que eu precisava. Porque eu entendo que se o analista estiver consciente, não é, que ele precisa perceber como o espaço que ele está abrindo precisa caber o cliente dentro desse espaço. Não é fácil esse sistema. As resistências implicam, do outro lado, que a convocação de um espaço maior para caber o cliente é, então, inundante. Inundante porque o analista tem um conjunto maior de opções na sua consciência. Eu comparo isso, por exemplo, com um exemplo que é o que nós defendemos contra a associação livre, né? Que a associação livre seria o equivalente de uma pessoa que gosta muito de matemática perguntar para alguém: puxa, você me ensina matemática? Sim, ensino. Então entra naquela sala, tem todos os livros de matemática, e depois você me diga o que é que você encontrou. E aí a pessoa olha e fala: puxa, como é que eu vou saber por onde eu começo? Então ele vai dizer: olha, eu estou procurando um livro que dê os primeiros princípios. Isso está lá naquela biblioteca, fala mais, que você vai achar. Então eu entendo que se o cara fala, veja, do lado esquerdo da biblioteca, então tem os livros primeiros. Você começa por ali, depois você me diga o que é que te encantou mais. Ou seja, para mim, a associação do indivíduo está quando ele sai para a vida externa dele na semana que separa uma sessão da outra, se for semanal, e vasculha essa biblioteca e me traz o que ele acha nessa biblioteca. Olha, eu achei essa emoção, eu achei essa raiva, eu achei esse fenômeno, né? E eu digo para ele: é um bom começo. Talvez, se você assistir esse filme ou ler esse outro livro, ou pensar junto comigo sobre isso, talvez a gente possa juntos achar uma saída melhor. Então, nesse instante, ele me proporciona a mesma capacidade de esperar, né, que eu dissolva aquilo que ele mesmo me traz como a pedra, né, irreflexa, a pedra endurecida que ele é. Porque todos vão dizer para nós: eu sou burro, eu sou inteligente, ou sou azarado, ou ansioso, e assim por diante. E se nós acreditarmos nisso, percebem qual é a questão da solútil? Se nós acreditarmos que ele é assim, que ele é, sei lá, um trabalhador, mas que o que ele vai chamar de trabalhador é um empenho de 12 horas diárias num trabalho exaustivo, e aí ele chega em casa satisfeito, não porque trabalhou 12 horas, mas porque vai comover a família 12 horas num labor suante, esperando que as pessoas o aplaudam, e as pessoas não o aplaudem. Então a esposa lá grita: tira sapato, já acabei de limpar isso aí, você vai com esse pé sujo. Aí passa o moleque correndo com uma bicicleta: oi, pai! E ele não recebe nenhum tipo de comemoração pelo esforço de 12 horas. Então é um vício que ele acha que vai dar resultado, e não, só dá prejuízo. E eu não posso acreditar por princípio, percebem? Por solúcio, que o meu cliente vai me convencer da dureza da sua própria autoimagem. Porque, entendem, se ele me convencer da dureza da sua imagem, eu sou reduzido à imagem na dureza dele. Não estou entrando aqui no mérito transferencial, apesar disso estar acontecendo. Discuto isso em outro fórum. Mas para o momento alquímico da solúcio, né, a ideia é uma atitude de atenção do analista com ele mesmo e com o outro.
né? Vocês vão dizer, sempre acontece isso? Na maioria das vezes. Sempre que não acontecer isso, né? Sempre que o cliente conseguir convencer você que ele é desse jeito, né? Então, esse é o aspecto que precisa ser dissolvido numa solútil do próprio analista. Então, ele precisa dissolver, porque ele acredita num valor que o outro ajusta e é convencido desse valor. Ah, você é inteligente. Eu colocaria qualquer adjetivo nessa expressão, pessoal, de A a Z. Eu tenho que duvidar, no mínimo, de todos os adjetivos que o meu cliente diz que ele é, para o bem ou para o mal. Mas no cotidiano nós não fazemos isso. No cotidiano nós não duvidamos do outro. Nas nossas relações afetivas, nós vamos dizer ele é um agressor, ou ele é chato, ou ela não para de falar. Tenho conduzido as pessoas a refletir quanto, né, essa verdade mais a machuca do que ao outro. Quanto você ser fiel daquilo que você está lendo é um problema que merece uma dissolução. É como uma água, né, que desmancha aquilo que estava enrijecido. Para isso, então, eu trago Mary Shelley e o seu livro clássico Frankenstein. Nenhuma das pessoas presentes, né, eu fiz uma espécie de workshop há uns anos atrás sobre esse livro da Mary Shelley com Frankenstein. Não, né, ele envolve, né, criador e criatura, ele envolve dar vida a algo. Um conto que se apresenta no começo do século XIX, extensão, né, do Fausto, do Goethe, considerado o conto que modifica o status do demônio. Então, o demônio ali deixa de ser o demônio trazendo o mal, mas é alguém que, sem ele, o ser humano não encontra as saídas. Se vocês lerem o Fausto, vocês vão perceber que Fausto, então, um médico, quer dar solução para um problema de uma epidemia, muito, né, apropriada a questão, e que ele tinha todos os conhecimentos possíveis para a época e não conseguia achar uma saída evidente para aquela epidemia. Então, ele diz, eu mais matei gente do que salvei nas minhas intervenções, nas minhas tentativas. Primeiro, né, existe esse ato de impotência dele, essa justificativa do método, e ele diz, como vou resolver isso? E aparece, então, na sincera disposição, seguindo as aulas anteriores do gênio, né, que alguém me perguntou nessa turma, mas como é que eu posso pedir uma coisa que quero, uma única coisa que quero para o gênio, se não sei o que quero? Exatamente esse é o ponto, né? Para quem estava nas aulas. Pedir para o gênio não é pedir algo que eu saiba o que é. Se eu souber o que é, não é certo. Mas se eu não sei o que é e tenho que pedir, veja que dilema. Então, é a mesma cena do Fausto. Ele está ali querendo saber algo que todo o conhecimento dele não resolve. E Méfisto, então, Mefistófeles aparece e diz, bom, eu vou te dar o que você precisa. E, né, Mefistófeles faz um rejuvenescimento, né, no Fausto. Ele se torna próspero, conhecido, um rico, frequenta as cortes, conhece a Gretchen, engravida a Gretchen. Então ele vai percebendo toda a criatura
tortura interna dele, todas as vaidades, as necessidades instintivas de poder, de ostentação, e todas as reduções que o instinto produz. Nada tem uma finalidade humana, tudo é ser o que vai ser. Frankenstein segue a mesma rota, da mesma maneira que O Vampiro, não do Bram Stoker, que eu sempre confundia, mais de um italiano, o primeiro vampiro. Os dois aparecem simultaneamente, Frankenstein e o vampiro que Bram Stoker transforma em Drácula, com a mesma ideia. Mas o que é que esse período começa a trazer? Começa a trazer o bem-estar que o encontro com o aspecto dramático e demoníaco da nossa personalidade pode nos trazer. Então, Mary Shelley segue essa perspectiva num drama que é simples na sua existência, mas que se tornou um épico, filmado dezenas de vezes, sem exagero, direta ou indiretamente, e cortejado como um best-seller. Um conto pequeno, simples, mas por que ganhou essa dimensão? Por que a humanidade, então, até hoje, gosta de saber o destino do Dr. Frankenstein? É preciso separar a ideia que a criatura é a criatura, não é Frankenstein, é o nome do livro que exalta o médico, e não a criatura. A criatura é a criatura, ela não é Frankenstein. E é por isso, porque não tem nome, ela é uma criatura. E no conto, Frankenstein, o doutor, quer dar vida a algo. Ele não sabe que ele quer dar vida a uma entidade interior. A história do Dr. Victor Frankenstein é de um cara cuja família pagou tudo aquilo que ele precisava. Ele tem uma irmã que é uma pessoa adotada, mas sugere-se que há uma relação, um interesse afetivo entre ele e essa irmã. Mas a moral do médico de uma família importante não permitia que ele tivesse uma atitude de seduzir a própria irmã, que não era nem de sangue. Então ele queria dar vida a alguém. Ele não sabia que era ele mesmo, ele queria viver uma experiência, mas cercado aí por um superego bastante repressor, bastante castrador, ele sente que deve à família uma satisfação de tanto investimentos que fizeram sobre ele. Por isso que ele vai decepcionar a família, se tornando alguém perseguido anos depois. Esse conto não é estranho. Esse conto de um criador e a sua criatura não é estranho. Existem vários contos semelhantes. Mas, para pegar onde eu quero chegar com Frankenstein, é nesse aspecto que promove a necessidade de uma solution. Veja, o Dr. Frankenstein vai fazer, então, uma criatura somada de partes de outras pessoas. Num filme hilário, que conta essa história do Dr. Frankenstein. Eu não me lembro o nome agora, se alguém souber. É um filme que eu gosto muito, mas agora estou concentrado aqui no tema, em que é uma sátira, E aí o personagem secretaria, o Dr. Frankenstein, vai buscar um cérebro. E quando ele monta um monstro, e o Dr. Frankenstein também monta esse monstro, e ele acorda, nos dois casos, o monstro fica com aquele olhar tonto, e ele falou:
que cérebro é esse que você pegou? E ele disse, AB, 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 abnormal, né? Que para o americano, abnormal significa deficiente mental. Então, é uma sátira muito inteligente, quer dizer, o secretário dele achou lá um cérebro qualquer, estava escrito abnormal, ele só viu que era normal. E botou, né, o filme vai se desenvolvendo com esse Frankenstein completamente doido. Mas não é diferente do Frankenstein, né, da criatura do Dr. Frankenstein em si, né, que não pensa como ele, e que se vê aí cheio de partes, querendo descobrir quem ele era na verdade. Então, essa é a projeção do próprio Dr. Frankenstein. Para o nosso tema de solútil, primeiro, então, e para o tema em que existe né, eu estou forçando, claro, que o olhar do analista é o olhar de um Dr. Frankenstein para uma criatura. E que, então, se a ideia, né, que se desenvolve na amplitude da consciência de um lado e do outro, né, satirizado, né, no outro filme, eu vou me lembrando aqui, eu estou com um sistema de busca correndo aqui do lado, que no outro filme, né, sugere a mesma coisa, né? Não é que cada um que é cliente, né, que eu atendo é uma criatura para mim, mas se expressa para um outro como uma criatura. Eu não sei quem sou. E a solútil aí do analista é exatamente, né, desmembrar aquilo que foi construído para o indivíduo com peças achadas aqui ou ali, ou seja, ou os meus pais querem que eu seja o doutor Vitor, projeção do analista e as suas pretensões, ou eles não sabem o que eu posso ser. A frase mais terrível que uma criança pode ouvir é: você é inteligente e vai ser o que você quiser. Essa frase cria uma criatura, né, que não tem referências. Ou uma outra frase muito moderna que afeta, né, as criaturas no nosso planeta hoje. Busque a felicidade. Puta, que frase generosíssima, né? Faça o que te deixa feliz. É a mesma coisa, né? Como assim o que me deixa feliz? Então, comer alguma coisa me deixa feliz? Então, sei lá, você glutão, né? Comer me deixa feliz. Ou essa pessoa que eu beijo nesse instante me deixa feliz, mas daqui a pouco passa, então não serve mais essa pessoa. Ou esse emprego, que legal, eu ganho bem, mas no final do ano eu preciso de um aumento, ou preciso de uma promoção, ou se não me derem nenhuma das coisas, me paguem um curso, sei lá, me dê um vale McDonald's de 300 hambúrguer, mas façam alguma coisa, né? Eu preciso me sentir feliz porque não estou feliz. Então, esses cenários são cenários da solúcio, como eu estou dizendo. A criatura não cabe dentro do mundo do Dr. Victor Frankenstein, mas como ele pode dar liberdade para essa criatura, se ele mesmo se vê como um monte de coisas que ele pode ser. A solútil é essa fragmentação. É como se nós tivéssemos que desmontar todas as partes da criatura para que a criatura, né, descubra na essência qual parte sobrou que é ela. Que fragmentação! A solútil não é só água, mas é tudo aquilo que vai tirando na alquimia as impurezas do nosso sistema. Por isso, né, que o nome se dá no processo da alquimia de Mercúrio, né, porque
os alquimistas já sabiam que o mercúrio dissolvia o ouro e a prata, né, e depois era, né, reduzido por aquecimento. Então, você evapora o mercúrio e sobra só ouro e prata. Então, eles fazem uma metáfora com isso. O mercúrio é o nome que se dá para essa dissolução. O nome esse nome mercúrio é esse agente, né? Mercúrio do Hermes, Mercúrio romano, Hermes grego, esse deus que é, né, um comunicador entre as necessidades dos deuses e as necessidades humanas. Não por um acaso, né? No candomblé, esse Hermes chama-se Exu, uma entidade, né, que não é nem do bem nem do mal. Na nossa sociedade mais maniqueísta, ele é do mal, porque, claro, ele traz Méfisto, ele traz a criatura, ele traz aquilo que nós não queremos ver, e que é, no final, um aprendizado. Então, Hermes, Exu, Mercúrio são essa resposta. Poderíamos compará-los também. Na alquimia se compara o Mercúrio, né? Vocês vão ver que é uma heresia, então, comparar ao Cristo, né? Também pode se comparar ao Espírito Santo. Então, Exu, Cristo é um Exu, né? Que coisa mais herética, né? Mais blasfêmica. É melhor que ninguém, Fernando, não coloque esse vídeo no ar. Vão pedir o meu exorcismo. Marcos, mas eu tenho uma pergunta a respeito do Mercúrio, porque eu estou lendo aqui o Anatomia da Psique e diz que o Mercúrio seria uma manifestação paradoxal do si mesmo transpessoal. Isso. É submeter o espírito de Mercúrio a coagulátil. Significa nada menos que ligar o ego com si mesmo. Sim. E realizar a individuação. Você está comparando Mercúrio a Cristo porque Cristo seria um ser individual. Não, porque ele é agente da individuação. Tá, então Mercúrio ele é o agente, não necessariamente ele é o final, não é a individuação em si. É um paradoxo isso, Pedro. Você colocou uma questão que é muito importante, né? Porque, só para complementar, o que diz aqui é que, segundo o próprio Jung, a assimilação de um complexo é, portanto, uma contribuição à coagulátil do si mesmo, que a assimilação do complexo seria por meio do Mercúrio. Também. O Mercúrio é tudo. Ele é o bem e o mal, ele é exatamente uma coisa que não tem, ele é amoral, ele é funcional, ele é aquilo que precisa ser encontrado. É uma experiência com si mesmo. É uma experiência com si mesmo. Na verdade, ele é o segredo. E qual é o segredo, né? O segredo é quem é você, quem é o si mesmo. Cada um de nós aqui é uma criatura, né? Os nossos pais nos montam de acordo com aquilo que eles podem montar. Nós somos do bem ou do mal mediante parcelas que eles permitem ou não permitem que estruturemos. A ideia do espelho, né? Uma espécie de oh, fugiu, mas o personagem do Oscar Wilde, uma espécie de visão, né, daquilo que sou eu mesmo num olhar desesperador. Eu sou tudo e nada ao mesmo tempo, na medida em que eu sou aquilo que querem que eu seja. E é bastante interessante, mas voltando à questão, Dorian Gray. Eu falei que eu tenho um processo que vai continuando aqui. O retrato de Dorian Gray mostra a mesma coisa, né? O Dorian Gray não quer ver que a realidade é que ele vai envelhecer. Então, ele quer sempre ser jovem.
É uma maneira muito semelhante a Dr. Victor Frankenstein. Ele quer ser o cara que esperam que ele seja. Não sempre jovem, mas na ideia, né, de uma criatura imortal, os vampiros do Pandolini, o vampiro do Stoke, a criatura do Frankenstein, da Mary Shelley, né, é uma vida que não termina. Ela deveria existir de novo, ela deveria continuar acontecendo. Um tema que também permeia as religiões e que também está na questão da individuação. Mas o que nos importa é que Criador e criatura fala dessa vida eterna. Se eu conseguir dominar o segredo da vida, né, diz Victor Frankenstein, então o ser humano, não esqueçam que ele está no começo do iluminismo, o ser humano entende que ele domina a natureza e que agora falta só dominar o segredo da vida. Não é muito longe do que ainda fazemos. Dominar esse mistério que é o segredo da vida. E esse é um dos projetos da Solútil, como vocês vão ver. A ideia de um renascimento. Por isso que eu escolhi Frankenstein. Mas nesse momento do que nós estamos debatendo na questão da Solútil, o que importa aqui é o Dr. Victor Frankenstein tem em frente à criatura uma consciência maior, como o Fausto, ele tem uma consciência maior, mas não cabe a compreensão daquilo que ele vê. Então, a criatura traz exatamente o drama a ser solucionado no próprio Dr. Victor. O mesmo acontece com o analista. Ele se depara sistematicamente com uma pessoa num embate entre vida e morte, entre criador e criatura, em que o cliente diz que com uma criatura eu sou horrendo. A criatura tem um comportamento muito social. Durante a madrugada, a criatura ajuda a ordenhar vacas, a consertar cercas, a colher as plantações. E quando, né, os aldeões percebem que alguém fez alguma coisa, eles perguntam quem será, né, essa pessoa tão boa que nos ajudou. Puxa, queria conhecer essa criatura que nos ajudou. Até que, num determinado instante, a criatura sente que ajudou tanta gente que ela poderia dizer claramente, sou eu! E quando ela faz isso, quando ela se apresenta dizendo, sou eu, querem matá-la, queimá-la, destruí-la, dissecá-la, né? Fragmentá-la. Vocês veem que, não por um acaso, né, a criatura comete o mesmo delírio do Dr. Victor. E que não nos é estranho esse delírio, percebe? Nós também queremos ser bonzinhos, né, para não sermos taxados de criatura. Mas, né, tristemente, todos nós aqui acabamos não sendo satisfeitos por mais bonzinhos que tenhamos que ser. Nós ajudamos, nós somos filantrópicos, cozinhamos com prazer para que o outro se sinta bem. E, no final, né, não colhemos nada que nos satisfaça. Essa é a imagem de todas essas criaturas. O próprio Fausto precisa entender isso. O vampiro, né, do Bram Stoker, ele começa a entender sua solidão. A necessidade dele ser eterno implica, né, numa ideia de que, em algum momento, eu vou conseguir atingir a felicidade que o outro, né, sente de eu existir. Do ponto de vista lacaniano da falta, o medo da morte significa uma falta que eu espero um dia, né,
tampar como desejo. Mas como é um desejo em falta, né? Um desejo da felicidade, um desejo de eu descobrir o que eles querem que eu seja, mas que não sou eu, porque sou criatura na horrenda imagem da minha nudez. Então não posso morrer, porque eu ainda espero acertar em quem eu sou. Se eu morrer agora, né, é como se a vida fosse sacana comigo. Estou numa busca eterna para saber quem sou, como se, na verdade, não só cada parte da criatura, mas cada átomo dessa criatura fosse um átomo que pertence a outro alguém. Isso lembra alguma coisa, não lembra, pessoal? Se nós estamos falando aqui de uma necessidade de fragmentação, de que cada átomo da criatura, seja do vampiro, seja do Fausto, seja do Dr. Vitor, então representa um pedaço de outro alguém, eu me olho fragmentado. Então, a Solútil sugere uma retirada, né, como um mercúrio tirando as impurezas, de tudo aquilo que não é você. Para a nossa sociedade ocidental, significa uma diferenciação. A individuação, Pietro, ela entra exatamente aí. Eu me individuei significa que a parte de mim no self é consciente. Então, eu sei quem eu sou. Eu sou a gota no oceano, que soma-se a tantas gotas para formar a onda. Mas eu só sou uma gota, né? E essa gota se compromete, isso é fundamental, né? Se compromete a estar unidas às outras para constituir a onda. Então, vocês veem, né, que a Solútil ela é feita desse esquartejamento impetrado, né, pela sociedade humana nos últimos séculos, talvez milênios. Não por um acaso. Marcos, Oi, Tiago. Só fazer uma pergunta. Tanto a Solute quanto qualquer outro processo alquímico, eles ocorrem só mediante a consciência unilateralizada, o indivíduo neurótico, ou o indivíduo problemático, ele também, aquele que sabe do que sofre, ele também está submetido a um processo alquímico? Bom, eu só precisava separar quem é neurótico ou problemático, né? Enfim, vamos colocar o neurótico como alguém que não sabe do que sofre e o problemático como alguém que sabe do que sofre. Então, não, eu acho que os termos são muito ajustados. Neuróticos somos todos nós, sabendo ou não do que sofre. Tá. Né, o problemático seria aquele que não vejo separação. Né? Eu digo que se você tem uma consciência que você é neurótico, então, de alguma maneira, você tem um processo de individuação, né? Um pouco mais ajustado, né? Eu me afino a ele, né? Agora eu entendo onde ele vai chegar, né? Agora eu percebo qual é a meta, que é, né, o ouro filosofal, né, da meta da Opus Alquímica. O que eu dei na aula que antecedeu essa foi no finalzinho da aula que antecedeu essa, alguém me pergunta sobre o caminho do meio, né? O exemplo era uma pessoa que estava num barco e que não vou entrar no mérito de estender toda a metáfora, né? Mas significa como ela lida com o seu desespero de estar numa noite escura sem o aluno que colocou foi bem cruel, né? Ele diz: você está num barco no meio do oceano, numa noite escura, sem sequer um pequeno luar, né? Quer dizer, você está cego de tudo, né? Que situação que ele está sugerindo para ele no contexto, se ele tiver aí, né? Então não leve em conta por enquanto o que eu vou dizer em termos apocalípticos, mas
Mas ele pede, então, uma solução para isso. Eu digo, aquele que é ignorante vai morrer de fome. Vai se entregar, então, à sua morte impotente. Não sei o que fazer, dane-se. É assim, Maktub. Meu destino me condenou, eu sou um reles ser humano. O ensoberbado, né, resiste e diz, eu não vou morrer. Ele se atira ao mar, né, na busca de uma terra nunca encontrada. Vai morrer afogado. E cada um deles, então, morre do seu jeito. E a saída é o caminho do meio. Uma consciência que diz o único jeito, né, de eu me salvar disso é, né, tendo uma saída humilde, né, eu aceitando a minha pequenez. Então, todo mundo está submetido a um processo alquímico sempre, sim. Sempre. Não importa quem, não importa quem, sempre. Mas ele deixa de ser um processo não sem dor, porque não tem como, não sem angústia, porque não tem como, mas quando ele é consciente, né, e todo o processo alquímico pede ao ego que ele se alie ao inconsciente, né, conscientemente, né? Então o ego precisa ter essa consciência, ele precisa ter um complexo adequado para ele dizer, entendo o que o inconsciente me pede, e vou fazer o que ele me pede. Não vou resistir me atirando no mar ou morrendo de fome. Em termos mais práticos ainda, entendendo a sua pergunta, Tiago, se nós estamos diante de um cliente, o cliente ele tem essas duas atitudes ao mesmo tempo. Ele está enfiado entre o bem e o mal. Ele teme que, se ele não for do bem, ele é do mal. E ele não aceita o mal, que é essa criatura dentro dele, porque ela vai tirá-lo, né, como você percebe, da oferta desejante de um dia ele ser plenamente do bem. E ser plenamente do bem é não ser eu absolutamente. Por isso, né, a criatura, né, o personagem do Vitor é tão do bem que ele, né, se projeta numa criatura toda costurada, em que, de tanto desejar ser o que os pais querem que ele seja, ele não é ninguém. E o conto vai mostrando, né, sem fugir da sua questão, mas se você vai amarrando as peças, a criatura foge de tão assustada que e vai para o Ártico. E tem um detalhe, né, a criatura perde uma esposa. Não por um acaso, né, o Dr. Vitor ama uma pessoa que não pode ter. E a própria criatura perde uma esposa. E ele nega. Inclusive tem um filme clássico, né? Boris Karloff, A Noiva do Frankenstein. Um filme clássico que conta exatamente essa vertente, né? Essa variante do conto. E no final, né, que é muito importante o final para o nosso tema hoje, eles morrem abraçados e a criatura carrega o Dr. Vitor para o fundo do mar. Quer dizer, essa foi uma solútil plena. Não só o Dr. Vitor conseguiu descobrir quem ele era, mas o aspecto negativo da sua personalidade. E a sua sombra era tão imensa que não seria aceita em parte alguma na sociedade. A gente vê isso, por exemplo, por incrível que pareça, num marginal, onde ele é uma criatura expressando na sua manifestação aquilo que as pessoas não querem ver dentro delas mesmas. Então, todos vocês sabem que assistir o Datena e torcer para o marginal morrer, né, lugar de bandido é no cemitério, é terrível para quem deseja isso. Porque tem dentro de si, né, uma criatura fragmentada.
Então, só respondendo aí, Tiago, sim, aceitar a criatura dos outros sistematicamente é aceitar, então, o seu próprio interior fragmentado. Se vocês entendem bem onde eu estou querendo chegar, isso é uma proposta do inconsciente, né? A construção de pessoas individuadas, né? Aquelas que não veem nenhum inimigo fora delas. E ao não ver inimigos fora dela, eu não tenho necessidade de um desejo em falta. Eu consigo concentrar as minhas energias diretamente no self. Não é que os processos alquímicos terminem, né? Porque não vão terminar. A minha morte física é um processo, a mortificatio, como nós vamos ver, é inerente, não tenho como escapar dela. Na verdade, eu a desejo, né? Porque, por incrível que pareça, né? Quando eu me achei, eu posso morrer. Porque ao me achar, entende? Nunca mais serei outro. E esse é um fenômeno que a consciência, na prática, não produziu ainda em termos de expressão na sociedade humana. Como o ser humano pode lidar, então, com esse princípio de vida e morte que está envolto, né, tanto nas questões, como vocês veem, desses contos que eu estou trazendo, fiquem à vontade, podem lê-los. Se em algum momento sobrar tempo, eu gosto muito desse trabalho de 2 ou 3 meses com o livro do Frankenstein, sempre causa surtos interessantes. A Solútil, então, tenta nos tirar, por incrível que pareça, né, de não querer morrer, né, para que eu possa ser quem eu deva ser, mas eu só posso ser quem eu devo ser morrendo. Por isso que São Francisco diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele achou uma essência dentro dele, claro que diante da sua fé, que o conduziu a ter essa certeza. Ele não foi o único. Então, muitos acharam esse ponto em que eu sei agora o que é, né, a minha vida. Os budistas têm isso melhor, mas têm isso de uma maneira inconsciente. Diríamos que o Frankenstein, eles são uma criatura que projeta um Frankenstein fora deles. Marcos, então, Oi. só o exemplo do seu cliente. Você falou que ele está num barco, no oceano, numa noite escura. É um exemplo de solútil. Ele demonstra que ele está entrando num processo de solútil. Ele está no processo de solútil, né? Ou ele se atira no mar, ou ele morre lá dentro. Mas se ele se atirar no mar com soberba, ele também morre. Então, aí, aceitar as coisas corriqueiras seria o magnésio, para buscar uma coagulate. Ou mesmo o desejo, se ele tiver um desejo por uma figura feminina, ele vai buscar essa coagulate. Bem legal, Pietro. Então, esse exemplo está em Noé. Então, em Noé, é bem isso, né? Noé tem só 2 caminhos. Ele está nesse mar e não sabe como sair desse mar. Ele pode, né, morrer porque a comida vai acabar. Então, ele pode morrer de inanição, ou seja, ficar tão dependente do seu submetedor que não come. Ou ele pode se atirar ao mar, mas ele não tem nenhuma terra à vista. Ele precisa de um solo. E Deus então diz para ele: olha, eu vou acabar com tudo, né? A espécie humana não deu certo. E aí Noé põe a mão nos ouvidos e Deus: com essa atitude eu te salvo. Veja que a atitude que ele quis dizer é que eu aceito o meu destino. Eu aceito, né, que você me diga o que eu tenho que fazer. E aí, então, a pomba, né, na verdade é um corvo, não é uma pomba, mas a pomba vem daí, traz um galho dizendo: então você achou uma coagulátil.
Que E é isso que o você está dizendo. analista, ele é, então, o mercúrio. Ele vai provocar essa dissolução. Porque aí diz aqui que no encontro de uma consciência, no encontro do analisando com uma consciência superior, ele é insolútil, ele é dissolvido. Então, o Isso, analista põe ele frente ao espelho dele, e é isso, com esse contato com ele mesmo que ele é dissolvido. Eu quero entender isso. como o analista vai provocar a dissolução no analisando. Como ele vai Ele é um agir. agente, né? Ele é, Como vai ele ser. é um agente. O mercúrio é o que vai produzir no próprio cliente a sua transformação. Sim, o analista é um agente da Solute, Ele mas ele vai, não é o mercúrio. como ele provoca essa dissolução? Como a gente, Na dialética, né? Primeiro é isso que eu estou dizendo. A morte da criatura com o Dr. Vitor é que, veja, Dr. Vitor então seria o analista, cujas metas como analista estão equivocadas, como você disse. Então, se o analista então cai, como eu coloquei na aula passada, né, no analista do Beach Boys, ao invés de ele escapar da Solutio, ele foi engolido pela Solutio, foi morar na casa do cara e foi tocar na banda. Então, ele morreu. Então, primeiro tem esse perigo transferencial, né, do analista ser carregado para a coagulátil, né, do cliente. Eu também contei a história do outro cliente cujo fiscal do BNDES ofereceu um dinheiro para ele. Então, mas o analista não pode ser duro também, ele tem que não, ser maleável, ele tem que ser dissolvido também, para provocar essa. exato, mas não tem jeito, né? Porque eu entendo que a individuação é um processo sem fim. Respondendo ao Tiago, a individuação ela vai atingindo cada vez mais consciência. É um processo de absoluta consciência. Quanto mais consciência você tiver, menos outro você tem dentro de si. Não tem como evitar, né? Qualquer que seja o seu inimigo, até o vírus hoje ainda é um agente da Solútil. Ele ainda provoca em você um temor de morte que implica que você não pode morrer ainda porque você quer agradar alguém. E como o barco do cara, você nem pode sair dizendo é só uma gripezinha, né, sem fazer alusão a pessoas que vocês podem conhecer por um acaso, porque seria um desdém sobre a morte e nem, né, ficar tão aterrorizado como um cliente que eu contei na aula passada, ficou com a camisa que o irmão, né, pela primeira vez em 3 meses, bateu, falou tchau. Ele falou, meu Deus do céu, o que eu faço com essa camisa agora? E ficou para cima e para baixo, atrás da esposa dele, dizendo o que eu faço com essa camisa, o que eu faço com essa camisa, o que eu faço com essa camisa. Veja, então ele estava, né, absolutamente insolútil. Esse cliente está em absoluta solútil, separando o que não é dele daquilo que a família pôs nele. Então, na análise, esse cuidado é bem difícil, né? Porque às vezes você coloca uma frase X para um cliente e ele aceita, né, o convite que você faz para ele ampliar a consciência. Ele aceita isso. E aí ele fica anos se dissolvendo na análise. Mas a mesma frase para um cliente faz ele nunca mais aparecer depois da primeira sessão. É o mesmo convite, mas para ele a morte da fragmentação é muito cruel. Então não tem como você determinar, tem uma relação. Eu já contei de uma cliente, só respondendo a você aí, Pedro, que chega para mim quando eu digo que ela era muito dependente do pai, e ela fica furiosa, né?
e disse que ela ia pensar melhor se continuava ou não. Eu faço um convite, saia da dependência. Mas aí ela fica furiosa, dizendo, eu não sei se eu continuo com isso. Eu falei, tá bom, então. Não posso fazer nada, porque já tinha estourado o horário da sessão e eu não ia, né, dizer, por favor, fique. Falei, tá bom. Mas eu tinha dado Nietzsche para ela ler, né? Além do bem e do mal. Então, por exemplo, só para quem faz curso há mais tempo, quando você fala de um cliente que fica vendo chuteira na internet ou se masturbando e não constrói uma casa, não toca um projeto, ele está insolútil, ele está dissolvido. Então, esses processos são dissolutos. São dissolutos. O analista pode usar isso como um feedback do que ele está buscando. Não deve. Não deve usar. Tudo é isso. E aí você tem uma ação, né? Porque ele está se dissolvendo e o analista é, ao mesmo tempo, um agente ativo da solútil dele, porque eu sou quem convida-o a se despir daquilo que ele é. E eu faço convites difíceis, né, em determinados instantes, e não faço por um acaso. As pessoas vão construindo nas suas sessões o momento em que eu peço para eles fazerem uma coisa muito difícil de fazer, que é, né, na verdade, sempre olhar o outro antes de olhar a si mesmo. Porque quando ele quer que o outro não seja o que ele vê no outro, ele está num processo dissolútil. E nesse instante ele pratica no outro aquilo que a terapia sugere para ele mesmo. Que eu, então, escute a ele até que ele esteja pronto para se dissolver. Mas é uma dissolução sistemática, constante. E no momento em que ele está pronto para se dissolver, né, é bem interessante. Ele se agarra no seu inimigo como se a vida estivesse em manter o seu inimigo como tal. E aí ele projeta isso até no analista. O analista vira alguém que... né, eu já tive gente que me disse, eu te esperei, você não demorou, eu fui embora, eu ia te dar uma surra. Esperou na porta da minha casa. Ainda bem que eu não fui, porque a pessoa era grande. Mas aí ela querer brigar com você já é uma coagulate. Essa oposição, essa raiva da autoridade, ela já está buscando uma coagulação. Porque eu sonhei que eu batia num psicólogo essa semana. Oi? Eu sonhei que eu estava batendo muito numa psicóloga. Eu batia mesmo na cabeça, assim, pá, pá. E a psicóloga não morria, ela ainda vinha atrás de mim. Mas aí eu li no mesmo dia a respeito da coagulate, que a briga com essa autoridade externa, inconscientemente, dentro de um padrão, ela é saudável. Ela indica que eu estou buscando uma coagulação. Aí se os canalistas me falam, eu tenho um horário aqui, eu falo, não, essa semana não, porque eu acho que não. É verdade, né? Tem gente que faz isso. Não que eu, né? Mas entende? Entendo. Mas, Pedro, veja, eu só queria destacar o seguinte, né? Você está insistindo que você já está na coagulation. Não, é um processo. Não, é um processo, mas todo mundo está vendo que você insistiu 3 vezes, dizendo, mas é uma coagulation, não é mais uma solútil. Não, mas por isso que eu estou estudando a solútil e estou buscando explorar esse tema para entender quais são os mecanismos que faz disso. Mas já reflete o seu medo da solútil, né? É como se a solútil fosse uma chuva levando as suas coisas, né? E você grita para Deus, o que mais então você quer levar de mim? Frase que um cliente disse. Então eu falo, não faça isso, né? Essa não é uma pergunta retórica, ele vai te mostrar que ele vai te levar mais coisas do que você está imaginando. Então eu sugiro que você não faça essa retórica, né? Já chegou no fim? Já chegou no fim? Acabou a solútil? Tem alguma coisa que te prende ainda no modelo anterior. Então deixa levar. Não chegou na coagulatio ainda.
Eu tenho ideias, mas vamos lá. Senão eu vou ter que cobrar a sessão. Então vamos seguir em frente que o próximo passo já soluciona demais. Então vejam, pessoal, na história do Victor Frankenstein, então ele precisa de uma solution, né? A própria criatura o leva para essa solution. A análise consiste nisso, né? De você se apresentar para a sombra, porque a sombra vai te levar para a solution. Aquilo que você entende que é um monstro fora de você, projetado em qualquer instância fora de você, seja no analista mesmo, seja em pais, filhos, marido, patrão, o presidente, o governador, só para citar o que está na moda. A oposição, tudo isso é motivo de sombra da solution. Então, a sombra é esse agente, ele é a parte terrível, né? Porque a solution sempre vai trazer esse terror, e ele é a parte, então, que procede, né, na forma de um medo. Então, todas as vezes, né, esse meu cliente da camisa está em pânico, não está nem só com medo, ele está em pânico. Todas as noites ele acorda ensopado de suor, e aí ele desespera, menos que alguns que dizem eu já estou na coagulate, ele desespera, quando isso vai terminar? E eu falo, não sei, mas segura forte aí, não perde o fio, né? Fica amarrado na porta, na ponta do barco, vai funcionar, não sai daí. Não se desespera que vai funcionar, mas não se desespera é retórico, pessoal. Porque eu entendo, né? Quando eu passei por isso uma vez, eu já contei isso para alguns, quando eu passei por uma crise dessas de diluição, a minha analista, perguntei para ela, eu só fiz uma sessão com ela e foi a última. E ela fala para mim, não, se você escutar a Xuxa, isso distrai. Eu nunca mais voltei. Vai escutar a Xuxa em outro lugar. Mas nesse dia Você queria bater na psicóloga, né, Marquito? Queria bater na cabeça dela. Entendi. Mas eu tinha entendido, ela me deixou bravo, mas eu tinha entendido, né, que hoje eu aplico isso. Porque ela não respeitou a minha dor. E eu falo para o meu cliente, eu sei que está doendo, né? Então eu não estou minimizando a sua dor, não acho que é uma bobagem isso. Eu só estou dizendo, sustenta que você passa. Eu respeito muito a sua dor. Ela vai te conduzir para uma transformação. É o preço que você está pagando, né, para tirar partes de si que não lhe pertencem. É como se a criatura, né, o que é horrendo na criatura é a deformação total, né, de quem eu sou. Veja, motivo de solútil, por exemplo, né, pessoas que têm uma atividade multifacetada. Então, elas precisam jogar muita água para se limpar disso. Então, eu sempre discuto com os clientes, é melhor a gente enxugar um pouco isso. Felizmente, os que estão presentes, e eu sugeri isso, já estão colhendo frutos desse procedimento, né? Quer dizer, porque, entende, quanto mais eu soltar do que eu não sou, mais eu estou perto do que sou. E aí o fluxo dos meus enunciados frente à vida, mediante, então, a resposta que vem do inconsciente é mais precisa. Se eu estou mais diluído e preciso, então, retirar esses excedentes, a minha pergunta vamos supor, será que se eu bolar um hambúrguer na minha hamburgueria, caso real, né, de um cliente que tinha uma hamburgueria, um pequeno mercadinho, uma pequena construtora, e ainda dava assessoria e auditoria em algumas empresas. Eu falei, isso tende a não dar certo, meu querido. Porque, veja, você vai perguntar para mim se você melhora, porque é isso que eu fazia a cada sessão, né? Como vai a sua hamburgueria? Eu passei a sessão toda falando de hambúrguer, de queijos,
de molhos. E na outra sessão, e como vai o seu empório? Eu adoro mozzarella, né? E falo. E aí ele estava vendo que o que ele queria falar não dava. Então eu estava diluindo, né, as sessões de propósito mesmo, falando de tudo que ele estava fazendo, até ele falar, porra, meu, eu preciso falar de alguma coisa. Então fala, velho. Tá vendo como é a coisa? E de fato aconteceu isso, né? A hamburgueria não deu certo, o sócio, o empório deu certo, mas não conseguia nem retornar o dinheiro. E a construtora parou, porque ele percebeu que tudo... Ele tomou prejuízo em tudo, para ser sincero. E aí, agora ele é só auditor. E agora a gente consegue falar de coisas mais profundas da personalidade dele. Então, essa é uma condução, né, da análise, né, produzindo nessa Solútil uma intensidade interior, pessoal, que já falei em outros módulos, né, ou em outras aulas, que implica na redução até das minhas pretensões. Porque se eu sou eu mesmo, não tenho mais com o que me preocupar. O mundo ficou simples. Não durmo com problemas de consciência. Porque não preciso ser, a qualquer custo, aquilo que querem que eu seja. E quem quer que eu seja alguém, na verdade, quer saber como eu digo não para essa sedução, como eu resisto a essa sedução. E, como vocês veem, então tem um outro fenômeno aí. Se nós estamos falando, né, desde o começo da aula, de vida e morte, se nós estamos falando de criador e criatura, da necessidade humana de não morrer, porque eu entendo que a necessidade de não morrer é porque ele é mortal. E sendo, o que é ser mortal? Né? Ser mortal é que, né, ele morre sem um sentido. Ele não pertence aos deuses. Né? Luta de todo herói grego. Ele não pertence, ele não é dos deuses. Ele não está apadrinhado. Ou seja, ele não serve ao self. Ele serve aos interesses dos instintos ainda. Vamos, né, Pedro, antes que você me pergunte. A natureza é o self. O universo é o inconsciente. Então, dizer que servir, né, a natureza é contra o self, isso cabe ao ser humano. Ele não nasceu para ser boi pastando. Senão ele seria boi. E boi serve ao self. Então, a ideia é que ele tem um propósito humano. E o propósito humano para o Jung, é o que eu defendo, é a individuação. Então, esse é o propósito humano. Pelo menos, depois que chegar na individuação, talvez o ser humano tenha outros propósitos, mas que só podem ser instalados conscientemente com a ampliação da minha consciência da individuação. Como a individuação não é um fim, ele é um contínuo, então eu digo que a pessoa está sistematicamente querendo mais consciência, eternamente. Só o aumento da sua consciência faz com que ela compreenda melhor a natureza da vida. Então a individuação não é um fim, chegamos à individuação. Mas é um processo, né, infinito. Eu não sei o que ele é. Eu não nasci individuado. Eu nasço na construção da individuação. Mas é fácil. Marcos. Oi, Gi. Uma pergunta, tentando entender esse processo de individuação e como você aplica a alquimia, né, em sessões mesmo, de uma forma bem prática. Minha pergunta é se a gente consegue usar a alquimia de um jeito bem literal, prático, né? Ou se a gente vai muito mais no caminho simbólico. E até tem um exemplo que eu lembro de uma colega que um dia me contou, que ela foi numa sessão e ela precisava desapegar de algo. E aí a analista falou para ela
queima as cartas, né? Acho que é mais calcinate aí, mas serve para fazer analogia. E aí, ao fazer o processo de queima daquilo que ela precisava desapegar, ela passou a começar a entender e tá. Então, minha dúvida é se a gente, de uma forma bem prática, em sessão com o nosso cliente, se isso favorece o ganho de consciência dele, de ampliação, e aí há caminho para a individuação, ou se não, se é uma jornada bem simbólica mesmo, porque é isso, assim, depois eu faço outro ponto. Legal a pergunta, Gil. No curso, o que eu tento dar é um mapa, né, da dinâmica do inconsciente em geral. Estruturação do ego, os opostos na forma de tipos psicológicos, a conversa alquímica, que já aparece em símbolos da transformação, e a alquimia como uma consciência daquilo que nos atinge e com que propósito cada um dos processos alquímicos, qual é o propósito deles. O ser humano projeta na matéria aquilo que é psíquico, qualquer matéria. Já discutimos isso, né? Mas eu discuto em outro grupo isso. Então, o que é então que se projeta na matéria? Quem é essa instância? O que é eterno, afinal? E o que é eterno sempre se projeta. Essa questão está no âmbito do que você está dizendo. Se eu penso em calcináceos, se eu penso... existem mais de 400 processos alquímicos. Então, se eu penso neles, eu penso qual é a finalidade deles, psíquica, mas que se revela daquilo que poderíamos chamar de mundo material, desse mundo manifesto. Então, esse mundo manifesto, como ele é projeção, entende? Como ele é palpável de um lado e ele parece concreto, mas é projeção. Como ele informa algo que acontece numa instância em mim, que eu compreendo. Essa é a consciência que nós estamos buscando. Como você olha para um cliente e vê nele um processo alquímico e entende, no mínimo possível, que tipo de elemento ele está retirando. Para o Jung, a individuação é esse estado em que o indivíduo é uma onda, né, dentro de aliás, uma gota dentro de uma onda, consciente de que ele é diferenciado num contexto indiferenciado. Quem eu sou no meio de tantos? E quando eu sou diferenciado no meio de tantos, então eu sei que todos são eu mesmo. Mas isso é difícil, não é filosofia isso. Eu discuto com algumas pessoas como essa integração dos elementos que vão sendo... Porque tudo significa extirpar aquilo que não é seu. E retirando tudo que não é seu para você se tornar, para você dizer um eu sou, como diz a Fraternidade Branca, por exemplo, Blavatsky, ou como o budismo diz que eu posso me tornar a essência de Buda. Mas essa é uma situação que vai se construindo no debate. Então, eu olho o meu cliente como se, cada vez que eu olhasse para ele, descubro ele dentro de mim, eu me torno mais perto de ser eu. Porque não vejo nele o espelho do que eu não sou, entende a meta? Então, se você enxerga isso, você pode, sem nenhuma... Porque perde toda a questão moral isso. Ganha-se uma dinâmica psíquica. Eu olho para o meu cliente e digo, ele está queimando, por exemplo. Se ele está queimando, é corrupção, né, luxúria, pecado capital, sem nenhuma... Então, ele queima, né, atitudes que estão tomadas
por um comportamento que não pertence a ele humano. É herança instintiva. Se ele está numa solução, então ele está querendo dissolver valores que ele herda. Então é um processo evolutivo que nos leva ao solar racional, onde eu não preciso mais de inimigos externos esquartejando, matando nele aquilo que eu não sou, percebe? Cada vez que eu mato alguém, eu mato essa pessoa porque ele é projeção de algo que eu rejeito em mim. Mas se eu não matar, então eu absorvi essa pessoa. Final do Matrix, na primeira trilogia. Quando ele entende que ele está brigando contra ele mesmo, e não existe os Smith. Só porque quando ele se torna igual a um Smith, ele percebe que o mundo dele se acalmou. Então, ele atinge uma individuação. A luta do Matrix, naquele momento eram irmãos Wachowski, eles são muito influenciados pela filosofia oriental. Agora eles vão lançar uma outra trilogia Matrix como irmãos Wachowski. Então, vamos ver o que isso revela em termos projetivos. Mas, sim, eu entendo que basta que o seu olhar, né, é como olhar para uma criança, né, e perceber que ela se desenvolve nos estágios do ego passo a passo. E você, então, não pune a criança na projeção da sua própria fase não cumprida. Você vai castigá-la porque ela vai fazer algo que você já foi castigada antes. Então, você teatraliza, você projeta nela aquele aspecto que dentro de você, né, está na sombra, que é um aspecto distorcido da sua personalidade, você está vendo nela. E aí você castiga o seu filho com a mesma medida, né, com a mesma régua que você foi castigado. O mesmo acontece na terapia. Se você condena o seu cliente de alguma maneira, e vocês vão ver que as pessoas têm os mais variados elementos de persuasão. Eu acho tranquilo isso, né? Mesmo que eu seja engolido numa contra-transferência, ainda assim, então, esse é o mérito. Eu passo, então, pelas dificuldades próprias de um processo alquímico para tirar a minha impureza. E é isso que o Jung coloca, né? Se você não se submeter ao seu cliente, se você não lutar contra aquilo que você entende que ingesta, então você corre o risco, e aí o Pietro está lendo então essa parte da transferência lá, ele diz claramente, corre o risco de você ser engolido por uma consciência estreita. Entende? Eu entendo que a consciência ampliada ela acha saídas mais versáteis. Que pode ser, né? Queima as cartas, que pode fazer o ritual do fogo, como algumas pessoas fazem, que pode tomar chá de ayahuasca, que pode fazer constelação familiar, né? Uma cliente que quer fazer uma constelação familiar, é uma psicanalista até importante, e de repente ela cismou que está errado a constelação familiar. E eu digo, não, então tem alguma coisa errada aí, né? Ela tem uma teoria boa, tem um trabalho consistente, e para ela me dizer isso, né, eu falei para ela, você sabe que tem entrelinhas aí, eu gostaria que você fosse mais corajosa de me falar das entrelinhas.
Entende? Então, nesse momento, eu sei que ela tem consciência para falar de algo. Mas, de qualquer maneira, ela está se torturando numa solução. Então, pessoal, como eu estava colocando, a solução, então, né, que nós vamos discutindo, ela tenta dissolver, né, parâmetros. É bem interessante, né, porque eu tenho uma outra história que parece estranha, mas que também faz parte da solução. Eu já contei essa história antes. Um cliente que a esposa foi viajar, e ele recebe um convite de um amigo, dia livre, né? Então vamos para um swing. Então ele fala para mim, e aí? Eu falei, seu amigo convidou, você está com vontade de ir, vai, ué. E foi uma experiência muito interessante, porque eles param num bar antes, aí tomam algumas coisas, ele está nervoso, agitado. Veja que é um processo de solução. Ele aceita na forma de um desejo, né, uma promessa de prazer, uma promessa instintiva de prazer. E aí eles chegam às 10 horas num swing famoso da cidade, não me lembro mais o nome, faz tempo isso, e às 10 horas não tem ninguém no swing ainda. Tem ele, o amigo e mais uma pessoa. Eu também nem sabia disso, mas ele disse que as pessoas começam a chegar à meia-noite. E o swing mesmo começa lá para 1 da manhã. Mas veja que legal, então. Primeiro ele estava bebendo e bebendo, né? Então estava ficando borracho, né? Estava ficando lá meio alegrinho já. E segundo, acontece uma coisa, a esposa dele, então, quer ver se ele está bem, vê o carro dele, ele é um cara rico, né? Vê o carro dele na garagem de casa, e ele diz, ele está lá em casa, que bonitinho, e liga para ele. E ele não atende, porque ele não está em casa. Então ela se desespera, ela fala, meu Deus, o carro está lá, e ele está em casa, ele não atende. Ela demora mais um pouco, liga de novo, fala, morreu, tem alguma coisa acontecendo, liga para todo mundo que ela pode. E todo mundo, então, começa a ligar para ele. Aí, quando ele olha o celular, tem dezenas de mensagens. Veja que interessante. Então, a 1 hora, quando começa a festa, ele diz, eu preciso ir embora, estou preocupado, alguma coisa está acontecendo. Veja que a solução funcionou, ela dissolveu uma parte da luxúria dele. Quando ele pôde ir visitar essa luxúria, tomado, né, por uma dissolução, ele encontra o casamento. E aí ele volta para a esposa, né, para ser um marido melhor. Esse melhor aí é só uma questão de exemplo, pessoal. Porque não se trata nem de um valor moral. Mas que ele se dedicasse agora, ele poderia, né, viver a solúcio da luxúria. E ele foi para isso. Mas exatamente porque foi para isso, descobriu o enxugamento do seu desejo. E com isso, né, pessoal, a gente avança para essa questão. O que vai acontecer? Então, a solúcio, como água, né, ela também é água batismal. Como sempre, como qualquer inundação, né, como o que o vírus está fazendo conosco. O vírus é uma solução. E o que ele faz? Né? Ele destaca o ser humano nas suas apreensões. Então, alguém diz, nossa, eu vou falir. Então, vai falir, porque isso faz parte da solução. Se você, depois dessa falência, começa um outro projeto que deve ser melhor que o anterior, então você, né, saiu de um processo
ineficiente e ganhou um novo nome, né? Como eu falo de mim mesmo, eu sofri essa solução. Então, a teoria junguiana vai me dissolvendo de quem eu não era e me tornei analista. Deixei de ser engenheiro e me tornei psicanalista. Então, ela dissolveu quem eu não era. E, a partir disso, então, eu achei o que eu tinha que fazer para sempre. Meus problemas sempre residem, né, em ampliar a consciência e os preços que isso me custa, mas nunca mais tive dúvida. Então, eu poderia ser o Marcos né, dos vidros, o Marcos da serralheria, né, poderia ser. Mas me tornei um Marcos psicanalista. Veja, então, que eu estou renomeado, né, batizado. Então, o batismo, mesmo que seja poucas águas, né, é uma solução. Eu dissolvo quem você não é para se tornar quem você é. Vocês vão dizer, puta, mas é isso aí, como assim? Então, a criança que está ali sendo batizada pelos pais, que vão transformar a criança numa coisa monstruosa, né, que vão costurar aquela criança de tantas pretensões que ela pode ser. Ela tem que ser feliz, ela tem que ser alguém potente, ela tem que ser alguma coisa que vai me deixar feliz. Mas, na verdade, não, pessoal. Se vocês entendem isso, e essa questão é bastante polêmica, afinal, quando a criança nasce, ela já nasce para caber num valor menor do que os próprios pais couberam. Veja que no processo humano, cada vez que uma nova profissão surgia, ele surgia atrelado nas heranças familiares, que guardavam os segredos, né, de fazer um bom vinho ou uma ferramenta. E essas famílias, no desenvolver da história, foram aprimorando cada vez mais suas oficinas, suas artes, né? E os seus filhos foram, né, catalogados como tais. Então, o Ferreira, possivelmente, essa família herda de ferreiros mesmo. Em Portugal é comum que os nomes tenham as suas atividades, né? Peixe, em Portugal, é sobrenome. Diferente, né, dos cristãos novos que usaram árvores para conduzir, então, a sua transformação do judaísmo para o cristianismo. Mas essas funções eram especificações, percebe? Você tinha um todo disforme, sem funcionalidade, e cada profissão foi se formando, produzindo cada vez mais automorfismo, cada vez mais individuação, a ponto de chegarmos no século XXI e termos profissões bem específicas. Gente que só médicos que cuidam da mão. Daqui a pouco tem médicos que cuidam da mão direita, médicos que cuidam do dedinho. Já discuti isso com vocês, né? Quando existe a pesquisa hoje das bactérias do intestino. Então, agora tem gente que estuda bactérias do intestino. São 1.300 bactérias diferentes. E aí por diante. Isso é uma individuação. Cada um de nós vai se interessar por um aspecto subjetivo único. Não existem dois de nós. E o impressionante é que chegaremos, então, num eu cuja individuação consiste não mais em me separar de quem é esse outro e colaborar, né? Ele não é mais o meu inimigo, mas alguém com quem eu colaboro. Ô Marcos. Oi, Camininha. Então, dentro disso que você está falando, eu vou usar a imagem que você trouxe da onda.
Então, o analisando, ele chega com uma onda, e aí no processo de calcinate, da própria solútil, ele vai virando a gota e depois ele Isso. volta para essa onda, mas ele não é a onda em si, ele é parte dessa onda. Isso, muito bem, Camila. Ele vai se, né, ele vai se individuando nesse processo. Nós não chegamos nisso ainda, mas já temos consciência que é esse o processo. Então, essas especificidades todas também faz parte desse processo. Sim, sim. E cada um de nós, né, os clientes que temos não, né, funcionam como casamentos, por exemplo. Eles têm uma afinidade. Eles vão procurando a si mesmos os seus analistas. Então, o fator dinâmico não nos coloca, né, como o nosso cliente não é propriedade. Ele é um ser dinâmico. E cada um de nós vai projetar nos seus clientes a sua própria estruturação também. Fiquem à vontade para expandir essa reflexão do jeito que quiserem, né? O que é isso, né? Então, como se dá? O que eu vou buscar na análise? Primeiro que eu tento conscientizar, porque quando eu comecei, não tinha essa consciência de tudo isso. A teoria era uma teoria, uma coisa intelectual. Mas à medida em que eu fui percebendo o que era, a teoria não era mais só uma teoria. Ela era um ser vivo, né? Eu conseguia, né, Gil, eu conseguia ouvir o outro. E para os que estão atendendo é bem legal, porque o que é ouvir o outro dentro de você? Você se retira e espera que ele fale dentro de você. Então, você não tem uma ação incisiva sobre ele, você se retira disso, você não sabe nada. E, naturalmente, começam a surgir coisas na sua cabeça, você começa a pensar em algo. E aquilo parece que começa a ter um sentido. Porque se trata, né, da sua própria atitude de ouvi-lo atentamente, de separar ele de quem ele não é. Eu estou dizendo isso para alguns que estão fazendo essa experiência recente, que estão vivendo a alegria de fazer isso, porque é uma alegria. Veja que é muito confortável você não ter que. Você vai olhando para a pessoa e essa receptividade em quem ela é, te deixa tranquilo. Ela não está te desafiando como se ela dissesse você está errado. Você não tem esse inimigo. Você está ali tranquilo, olhando para ela e dizendo, eu estou te ouvindo. Respondendo ao Pietro lá em cima, é evidente que se eu estava contando uma história que eu não terminei de contar, né, por conta do desenvolvimento das questões, mas aquela cliente que eu pensei que não ia mais voltar, voltou. Voltou e eu disse assim para ela, eu entendi o que você disse, então me conduza. E foi legal que quando eu falei para ela, então me conduza, ela fala, então eu preciso de sessões semanais. Então, para quem ia sair de sessões quinzenais, quando eu falei, então me conduza, ela sentiu que eu estava tirando, né, uma diluição mais intensa. Ela poderia coagular agora. Ou seja, era ela. E eu peço, né, para alguns clientes essa passagem, sem com isso, pessoal, inventar isso, ou ela existe ou não. Mas eu peço para os meus clientes, conduza então a terapia. É um estágio em que a solúcio termina e começa uma coagulação. Quer dizer, o próprio indivíduo agora vai construindo isso.
E eu entendo que a importância do analista é esse olhar, né, misto, né, andrógeno, mãe e pai. Senão ele poderia construir essa coagulátil sozinho. Mas não, ele quer me mostrar o que ele está construindo. Ele vai estruturando. Eu fiquei 10 anos fazendo supervisão, mostrando o que eu estava construindo com o meu analista. Cada dúvida, né, cada aresta, eu discutia com ele. Então, ele era essa fonte organizadora da minha psique. É nele que eu tirava os excedentes. Ele nunca foi moralista, ele nunca questionou se eu devia fazer isso ou aquilo. Ou seja, essa reconstrução é tão importante quanto a desconstrução dos processos alquímicos. Isso, então, é o momento em que a Solútil termina com um novo batismo, né, com um renascimento, que é isso que, né, os personagens que eu escolhi hoje queriam fazer com as suas criaturas. Eles queriam renascer, dar um novo nome. Mas a criatura não cabia na consciência do Criador. E, nesse caso, então, a criatura mata o Criador. Porque o Criador é que é engolido, né, pela diversidade da criatura. Essa morte não é incomum, ela acontece nas relações afetivas, né? Quando uma das partes sugere uma mudança de dissolução dos conceitos do outro. Eu estou lidando com um caso assim, né? O rapaz agora acabou de me escrever, pouco antes de começarmos as aulas. Ele disse: puxa, eu sempre me separei das minhas namoradas e sempre fiquei feliz. É a primeira vez que eu estou aqui arrasado. Eu me separei dela, quis a separação e agora estou aqui. Ele não falou ainda que ele está chorando, mas ele vai falar. Ele deve estar chorando. Então, essa lágrima é sintoma de uma solútil. Ela finalmente, né, a ânima finalmente conseguiu fazer esse cara dissolver os interesses familiares. Então, ele está renascendo. E aí, nesse renascimento, não sei o que ele vai fazer da vida. Mas entenderam todo o processo dessa solútil do nosso encontro hoje, pessoal? Como ele tem esses elementos de contraste tensos que nos envolve em angústias imensas de enxergar um inimigo fora, que esse inimigo é uma criatura horrenda, que é espelho da criatura que está dentro de mim. Marcos. Oi, Dudu. Pensando aqui dentro do que você está falando, então, a gente pode... Bom, essa frase ficou boa, hein? Dentro do que eu estou falando. Contido... Contente que estou. Então, nós podemos dizer que a criatura ela é capturada pelo Criador e não criada. Isso. Não é... o processo alquímico, a psique é capturada por ele, não o contrário. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Ele é capturado pela psique, se eu entendi o que você está dizendo. E aí tanto faz... O monstro do Frankenstein não foi criado, mas ele foi capturado pela própria projeção dele, não é isso? Não, é o contrário, né? Eu entendi o que você quer dizer, mas nessa formatação é ao contrário. O Vitor é que foi engolido pela sombra, e não a sombra foi transformada, foi limpa pelo Vitor. Veja, esse fenômeno já conduziu, né,
Czares ao fuzilamento, Maria Antonieta à decapitação, quer dizer, que é o que está acontecendo hoje. Eu faço uma análise, né, junguiana do momento humano. Então, desvalorizar o ser humano hoje, né, significa uma projeção do próprio desvalor do indivíduo. Entendo que o capitalismo vai manter as suas estruturas, as trocas econômicas estão longe de mudarem o seu status para esse status, como a Camila coloca, em que as gotas sabem quem elas são numa onda. Não estamos nesse momento, estamos longe disso. Talvez nesse século não aconteça. Mas eu entendo que sementes, berçários dessas atitudes comecem a se manifestar aqui ou ali. Por outro lado, é evidente que tem um outro trecho aí, né? O Pietro, deixa eu ver se está fácil aqui. Não é esse óculos, é esse. É gozado, você vai ficando velho, você tem outro fetiche, né? O óculos certo. Você não acha o óculos. Eu tenho 3 aqui. Esse daqui é mais para cá, esse aqui é mais para ali. É impressionante. Não, eu acho que está nesse. Está nesse daqui. A interpretação de um texto que eu separei para a nossa aula, e você sempre em sintonia comigo. Esse texto está no Mistério Conjunctionis 1. E aí diz assim o texto: se souberes irrigar esta terra árida com a água apropriada, dilatarás os poros da terra. Então, ele analisa aqui, né? Quando sentir uma estagnação, quando tudo estiver árido, e ermo, estéril, sua fantasia não tem mais nada. Então, se você não tem mais ideias súbitas, vivacidade interior, e nada que você consiga contemplar com grande interesse, e aí você tem, então, aí um clamor pela morte, né? Nada mais te interessa, você não tem mais vida, como também o clamor do deserto. Então, fica sabendo que poderá acontecer algo contigo, pois o vazio interior oculta uma plenitude tão grande como ele, contanto que apenas permitas que ela possa penetrar em ti. Se te mostrares acessível ao clamor do deserto, então o desejo de plenitude dará vida ao vazio e ao ermo da tua alma, como a chuva atua sobre a terra seca. Assim fala a alma ao experimentador de laboratório, que mantém o olhar fixo e cravado na estufa, enquanto coça atrás da orelha, porque nada mais lhe vem à cabeça. Esse texto é bem legal. Depois eu passo para vocês esse texto. Então, esse texto é bem isso. Se você molhar com a água correta, se você batizar com o nome certo, então você tira das pessoas a ilusão de uma construção cujo objetivo, entende? É um poder instintivo que transforma o mundo numa materialidade sufocante. Mas temos aí um processo, né? Que eu discuto com algumas pessoas aqui presentes. Vocês já imaginaram se todo chinês quiser um tênis da Nike? Já fizeram uma ideia disso? E quantas... Vamos supor que eles gostem de pizza. Quantas pizzarias delivery teria na China, meu amigo? 1 bilhão e pouco de chineses comendo pizza delivery. Meu Deus do céu! Se o mundo já está completamente devassado,
se não dá mais para criar boi porque não tem mais pasto, se consumirmos o resto das florestas para fazer boi para chinês comer, ferrou. Não tem mais humanidade. Mas como então lidar com isso? Veja, porque esse pensamento é um pensamento ocidental. Nós estamos pensando que eles vão ser do jeito que nós somos. Entendem qual é a questão do nosso tema hoje, pessoal? Porque se eu pensar como o meu cliente pensa, se eu pensar como... se o chinês pensar como nós pensamos, nós estamos lascados. O planeta está lascado. Então, se trata de quem absorve quem. Quem está experimentando uma revisão dos seus valores perpetrados? O Ocidente projeta no Oriente aquilo que ele é e vice-versa. Então, essa Solútil vem lá da China, que é para provocar a revisão dos valores aqui do Ocidente. Então, a pessoa agora tem home office, que as empresas já viram que dá lucro para elas, então elas estão implementando, estão quebrando um pouco, estão cozinhando mais em casa, então as pessoas estão revisando esses fatores consolidados. Eu só fechando aí para a gente terminar a aula, que eu acho que é um tema importante, Pietro, o que eu vejo, e eu esperava isso, eu estou com um caderninho, eu chamo PQ, pós-quarentena. E as pessoas começam a trazer esses problemas. Alguns clientes semanais falam, dá para a gente fazer uma semanal presencial e uma em casa? Porque eu estou aqui em casa, já cheguei, aí estou aqui brincando com meu cachorro. E veja, esse é um sintoma de uma redefinição das prioridades. Se você expandir ainda um pouco mais isso, Pietro, você vai ver que um outro sintoma será que, então, os profissionais vão se dedicar seriamente para apresentar resultados da empresa em casa? Porque essa distração do cachorro, a pessoa traz água para mim agora há pouco, e a cachorrinha, se deixar ela subir, ela vai querer brincar comigo daqui a pouco. Então, isso, para mim, em primeiro momento, é uma reflexão. Muita gente está me dizendo, eu estou trabalhando mais do que quando eu estava dentro do escritório. E começa a descobrir que essa cobrança de eficiência é dele. Porque lá no escritório tinha um superior que dizia, vamos tomar um café. Ou ele ia tomar seu cafezinho, encontrava o outro, e ninguém dava uma bronca nele. Ele podia ficar ali. Mas agora eu posso fazer o quê? Um cliente diz, eu nem me masturbo mais. Eu falei, se masturba, mas qual é o seu problema? Vai lá, masturba, volta para o trabalho. Da onde você tirou que agora nem isso você pode fazer porque você está online? Quando antes ele podia dizer, pessoal, já vou até aí que estou com dor de barriga. Mas tem direitos. E mais do que isso, só para finalizar, Pietro, você vai ver que se eu descubro, então, que em casa eu trabalho seriamente, eu dou um resultado, alguma coisa vai acontecer numa cabeça que não precisa mais de uma autoridade dizendo se ele pode fazer ou não. Alguma coisa vai acontecer com essa pessoa. Se ele descobrir que não precisa dos pais mandando ele para a escola, porque a escola é chata, veja que vai mudar isso vai acontecer já. Isso vai acontecer daqui a pouco.
Mesmo o inverso é assustador, né? O cara que em casa descobre que ele precisa da batuta do chefe para funcionar. É assustador também, né? O É cara vai assustador. promover uma reflexão, né? Puxa vida, eu não tenho autonomia no meu próprio lar, eu tenho alguma coisa errada com a minha vida. Exato. E isso está se apresentando agora, né? Esses que reclamam, estou trabalhando mais do que antes, eu falo, por quê? Né? Ou um outro que ensaia com a esposa todo dia, um trabalha num quarto, outro trabalha no outro, trabalham direto, e quando terminam de trabalhar às 5 horas da tarde, eles ligam um para o outro. Você está vindo para casa? Estou quase chegando. Ah, então ótimo, então vou fazer um café. E eles estão ali a 1 metro de distância. Mas o que eles querem dizer é que há uma confusão agora, casa, trabalho, né? Tudo ficava tão definido, as caixas estavam tão marcadas e agora virou essa bagunça. Se vocês estão entendendo, isso é uma dissolução de valores enorme. Mães dando aula para os filhos, né? Uma cliente descobriu que o filho dela está aprendendo melhor matemática quando ela senta ao lado e estuda com ele. Essas coisas não é que elas são temporárias. É só vocês entenderem que cada um de nós é uma parte da onda e cada um de nós aprende e forma a onda. Muito bem, pessoal. Espero... Teve poucas perguntas hoje, está tudo quietinho. E olha que nós estamos com convidados hoje, porque eu acho que essa apresentação da Solution na terapia é um conhecimento importante e que envolveu todos esses debates sobre vida e morte, o batismo, renascimento. Por isso que eu convidei todas essas pessoas. Mas, de repente, eu calculei aqui, nossa, hoje... Ô, Marcos, Oi. uma curiosidade. Não, essa aqui... não é essa curiosidade. Nessa dinâmica de confinamento, você tem percebido nas questões conjugais aí se esse complexo de... se esse movimento, né, de sempre olhar o seu parceiro como culpado e sempre projetar, né, as suas próprias angústias ali, você sente que isso aumentou, aflorou, ou está acontecendo o contrário? As pessoas estão dissolvendo e enxugando a ponto de conseguir, enfim, se harmonizar e se ver mais, né, como parte... Não, fora. no contexto, eu posso dizer que eu tenho um contexto bem representativo, modéstia à parte, que eu acho que ele representa o cenário analítico, não real. Analítico. A maioria dos meus clientes não tem problemas de relacionamento. Os que têm já traziam isso antes da pandemia. Então, para mim, melhorou. O meu quadro é que os relacionamentos melhoraram, pelo menos no que eu tenho. Mas todos os quadros que melhoraram, eles vinham acompanhando isso. Eles melhoraram, mas eles já vinham melhorando. Eles estão só conduzindo melhor. O convívio tem produzido respostas mais acolhedoras, né? Exatamente, como você está fazendo nesse instante. Muito sintônico. Por que o Ricardinho está com máscara essa hora? Não passa na tela do computador, fala para ele. A gente está na minha sogra. Vocês são na sua sogra, entendi. Agora sim. Mas, respondendo a sua pergunta, a minha amostragem é boa, mas eu acho que ela só vale para processos em desenvolvimento em análise. Porque, de acordo com as estatísticas,
né, duas coisas estão morrendo, né? Algumas empresas e casamentos, mais do que do Covid. Mas é isso. Muito bem, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado de novo pela presença de todos. Eu ainda estou prometendo para os grupos de alquimia aí. Eu vou ver se amanhã, finalmente, eu consigo analisar os desenhos e dar retorno para vocês, pessoal. Então, me desculpe, mas acho que amanhã agora vai. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, Marcos. Tchau. Obrigado. Tchau, Marcos. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, Matheus. Tchau, Marcos. Ele já falou tchau para mim, eu já respondi. Tchau, Matheus.